Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje o Senhor nos convida ao exame profundo de nossas atitudes diante das contrariedades que muitas vezes a vida nos apresenta. Meus irmãos, como será que nós temos reagido diante das rejeições, das críticas, das portas fechadas e até mesmo das injustiças que sofremos? Será que nós temos alimentado em nossos corações o desejo de vingança, de retribuir o mal com o mal? Ou será que nós temos aberto os nossos corações à graça do perdão, nos permitindo assim seguir adiante? Permaneçam comigo até o fim desta reflexão, porque o Senhor tem algo especial para falar ao seu coração. Hoje nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre a vingança e a cruz, qual é o fogo que arde em você? Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus tomando a firme decisão de ir a Jerusalém. Jerusalém, que é o lugar da cruz e da entrega total. Mas nesse caminho o Senhor passa pela Samaria e ali ele é rejeitado. Tiago e João, inflamados, perguntam se deveriam fazer cair fogo do céu sobre os samaritanos. Mas Jesus logo os repreende. O reino de Deus não se constrói com violência, mas com amor. É esse o ensinamento. E nós vemos aqui que o firme propósito de Jesus não é destruir quem se opõe, mas entregar a vida até o fim. E aqui, meus irmãos, está o ponto central do Evangelho de hoje. Nós também caminhamos rumo a Jerusalém da nossa vida. E seguir esse caminho não significa a ausência de desafios, das cruzes e dos conflitos. Muitas vezes nós seremos rejeitados, outras vezes mal compreendidos e em outras tantas acusados injustamente. E diante dessas realidades, o que brota em nosso coração? A raiva, o desejo de pagar na mesma moeda? Meus queridos irmãos, esta palavra nos ensina que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não pode se deixar guiar pelo fogo da vingança, mas pelo fogo do Espírito Santo, que é amor e que é misericórdia. Hoje o Senhor nos pede para que tenhamos firmeza no propósito de segui-lo, mas que não endureçamos nesse interesse nosso, nesse intuito, os nossos corações contra aqueles que nos rejeitam. A rejeição, meus irmãos, de fato dói. E muitas vezes é muito difícil lidar com ela. Mas nós precisamos entender que ela é também caminho de purificação para nós. Nós precisamos lembrar que quem persegue ou rejeita um cristão, na verdade, está rejeitando também o próprio Cristo. E o nosso papel não é pedir fogo sobre eles, mas rezar por eles e assim liberarmos o perdão. Como disse São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados
pelo amor. Vejam, meus irmãos, quão profundo é esse ensinamento de São João da Cruz. Nós seremos julgados pelo poder do amor e não pela vingança. E diante disso, como será que nós temos vivido? Será que nossas reações têm revelado o Espírito de Cristo? Ou será que tem revelado o espírito do mundo? Um espírito de retaliação e de vingança? Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos chama a uma decisão muito clara. Queimar de amor e não de ódio. O fogo do céu não nos exorta à perseguição, à retaliação ou destruição. É Pentecostes, é o Espírito Santo que arde no coração e tem o poder de transformar o ódio em perdão, a violência em mansidão e a rejeição em oportunidade de amar cada vez mais. E agora eu te pergunto, quando a rejeição bater à sua porta, qual fogo você permitirá que queime dentro de você? Tome posse dessa palavra poderosa, meu irmão e minha irmã. E se ela falou hoje ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir que a verdadeira força do cristão é o amor que perdoa. Que o Espírito Santo, meus irmãos, inflame os seus corações, não com o fogo da vingança, mas com o fogo do amor que cura, restaura, liberta e que também salva. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.